No ano de 1821, Dom João encerrava sua estadia no Brasil em meio a uma grande agitação nacional, atendendo aos anseios dos portugueses, que ficaram para trás durante sua fuga das tropas napoleônicas. A convocação para seu retorno imediato partiu das cortes extraordinárias reunidas em decorrência da Revolução Liberal iniciada na cidade do Porto, em resposta ao descontentamento da burguesia mercantil portuguesa, que se ressentia das perdas econômicas que vinham sofrendo desde a partida da família real. Antes de sair do Brasil, ele se certificou de manter nas mãos do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, a regência do reino, temendo que, em um movimento de independência, fosse perdida também a união deste com Portugal. Mas a situação política e econômica da Europa estava em franca mudança, e ao desembarcar em Lisboa em julho de 1821, o monarca se deparou logo de cara com as consequências da perda dos seus poderes absolutistas. Portugal passou a ser, desde 1820, uma monarquia constitucional, tendo no parlamento a representação política e administrativa do país. Cada território sob seu domínio, inclusive o Brasil, poderia ter seus representantes nas reuniões das cortes, e por isso, de início, uma parte dos brasileiros ligados à política local assistiu com empolgação todas estas mudanças. Essa empolgação diminuiria quando as intenções recolonizadoras das cortes para o Brasil ficassem cada vez mais evidentes. A partir de outubro de 1821, por meio de decretos, Portugal começou a tomar medidas visando enfraquecer a autonomia conseguida pelo reino durante o período joanino. Os governadores nomeados por Dom João foram depostos, e as juntas provinciais criadas após isso deveriam se submeter direto à corte, em Lisboa, o que significava que não haveria mais um poder central no Brasil. Com isso, as repartições públicas que existiam aqui também foram extintas, e até os tribunais superiores instalados no Brasil desde 1808 não mais funcionariam. Além de tudo isso, as cortes exigiam também o retorno imediato do príncipe regente e de sua família a Portugal. A justificativa era de que Dom Pedro deveria terminar sua formação acadêmica em países da Europa. É claro que a reação brasileira foi imediata, sobretudo porque as discussões em torno dos decretos aprovados haviam se iniciado antes da chegada dos primeiros representantes do Brasil às cortes. Frente a tudo, o príncipe regente teve como primeira alternativa acatar as decisões portuguesas, pois sabia já de antemão, através das correspondências trocadas com seu pai, que a insubordinação poderia lhe custar a sucessão ao trono de Portugal. Mas a reação brasileira incluiria também a união dos grupos diversos em torno da ideia de independência, e logo Dom Pedro passaria a sofrer uma enorme pressão de dentro do próprio reino. Um crescente sentimento anti-lusitano atingiu os variados segmentos da sociedade brasileira, e isso foi devidamente explorado pelos representantes políticos do Brasil. Em janeiro de 1822, o regente recebeu de alguns deles uma petição com milhares de assinaturas defendendo sua permanência no Brasil. E no dia 9 do mesmo mês, no Paço Imperial, após a fala do presidente do Senado da Câmara, Dom Pedro proferiu sua famosa frase anunciando que não partiria mais do Brasil. Assim, ele confrontava abertamente as cortes portuguesas pela primeira vez e recebia por isso a aclamação do povo. Dali a 2 dias, a contrapartida lusitana viria através do exército português alocado no Rio de Janeiro. Comandadas pelo general Jorge de Avilés, as tropas queriam embarcar Dom Pedro a todo custo, mas logo receberam uma resposta reativa da população brasileira. Por segurança, Dona Leopoldina, que estava grávida e seus 2 filhos ainda pequenos, fugiram para a fazenda imperial de Santa Cruz. Uma das crianças, ainda bebê e com a saúde bastante fragilizada, acabou piorando durante a viagem, vindo a falecer no mês de fevereiro. Tanto Dona Leopoldina quanto Dom Pedro culparam o episódio protagonizado pelo exército português pela morte de seu primeiro filho homem, que também seria o herdeiro do trono de Portugal. E o príncipe regente acabou indo pessoalmente até a Baía de Guanabara, onde Avilés e suas tropas haviam se refugiado da ira da população brasileira, para entregar um ultimato, exigindo que saíssem imediatamente do Brasil. Com isso,
não haveria mais volta para as relações de negociação entre Portugal e Brasil, e os caminhos que levariam à independência foram se alargando cada vez mais a partir dali.